Pedro, ao vivo, o nome do jogo, hein? Flamengo 3, Palmeiras 2, participou dos 3 gols do Flamengo. Pedro, ao vivo, passando pela zona mista do Maracanã, aqui no Canelada. Aconteceu de novo no jogo de hoje. Talvez os jogos mais pesados dessa sequência, queria que você falasse desse momento, né? Que muita gente fala que o atacante, às vezes, não basta ser bom, mas sim saber crescer na hora certa e ser decisivo nos jogos grandes. Queria que você comentasse isso em cima disso também, de modo geral, a atuação hoje. É uma atuação muito boa, não só minha. Como eu falei ali, foi um grande duelo, um grande jogo. Parabenizar as duas equipes pelo jogo que fizeram. O Flamengo também entrou em campo para vencer. O Palmeiras acredito que também, mas hoje, graças a Deus, foi uma vitória muito importante, fundamental para colar neles ali e continuar na briga pelo título. E cada jogo no Brasileirão vai ser uma final, cada jogo vai ser importante para a gente, cada ponto. Então espero poder manter essa sequência com bons jogos, como a gente vem fazendo. Como você falou, uma sequência de jogos muito complicada, esse início de Brasileirão bem complicado, com grandes jogos. Então espero que a gente continue trabalhando, continue descansando bem, porque é um jogo atrás do outro, quarta-feira tem mais e que a gente possa fazer um grande jogo. O Abel e o Gustavo reclamaram muito da arbitragem. Queria saber a sua opinião e também você foi eleito o craque do jogo e aplaudido de pé hoje no Maracanã. Qual é a sensação de voltar para casa com esse reconhecimento? Sobre a arbitragem eu não costumo ficar falando muito. Como eu falei, minha função é focar dentro de campo, focar no jogo. Sem dúvida nenhuma, a cada jogo, como eu falei, eu venho desempenhando o meu melhor para o Flamengo, para conquistar grandes coisas aqui dentro. Então, eu fico feliz pelo desempenho que eu fiz hoje, né, individualmente. A torcida me aplaudiu ali no final. Esse carinho que eu sempre recebi desde a minha chegada aqui no Flamengo é incrível. É um sonho que eu realizo a cada dia aqui dentro, como eu sempre falo, e o que eu posso fazer é retribuir dentro de campo pela torcida. Último. Pedro, o torcedor tem uma expectativa a cada escalação para saber qual time que vai estar em campo, e acho que com as últimas atuações vem ficando cada vez mais claro que tá difícil de escalar esse Flamengo sem o Pedro. Eu queria te perguntar sobre 2 treinadores especificamente, sobre essa conversa com o Felipe, né? De acordo com a história de cada jogo, né, para escalar o que ele vê como o melhor Flamengo, e também sobre o Ancelotti, porque ele disse que novembro vai ser a última data para testes e na última Copa você garantiu a sua vaga na última hora ali, nos últimos testes. Se você está nutrindo uma expectativa ainda de ser lembrado também. Sobre a escalação do Flamengo, essa dor de cabeça eu deixo por Felipe, né? Ele que tem que escolher, é ele que decide quem vai jogar ou não. O papel do jogador é dele, falei, no trabalho, para entrar e o meu futebol. O time do Flamengo é recheado de jogadores de qualidade. Quem ganha é o Flamengo com isso, quem ganha é a torcida, que vê grandes jogadores ali no ataque. Mas cada um tem que brigar pela sua posição, cada um tem que dar o seu melhor de forma sadia e em prol do Flamengo para conquistar título. Esse é o maior foco, né? O Flamengo sair campeão no final do ano. Então eu fico feliz por também estar no radar da seleção. Espero poder estar lá, sim. É um sonho que eu tenho. Eu tenho buscado jogar o meu melhor no Flamengo para, se Deus quiser, voltar à seleção brasileira. E para eu chegar lá eu tenho que fazer aqui no Flamengo, senão não tem como. Então meu foco é aqui, em primeiro lugar. E claro, espero sim poder voltar à seleção brasileira. Valeu. Aí a palavra do Pedro, foi o nome do jogo, hein? Um gol, uma assistência, um pênalti sofrido, e só não fez o 4º gol hoje, Vamp, porque o Gustavo Gomes travou ele, mas já estava indo em direção ao gol. O Pedro ali no segundo tempo quase que fez o 4º gol do Flamengo, que seria também o 4º com a participação do Pedro. No momento que se discute, né, quem vai ser esse centroavante da seleção brasileira, saiu uma informação de bastidor nas últimas horas de que o nome do Vitor Roque é muito bem cotado. O nome do Vitor Roque do Palmeiras também fez bom jogo hoje, foi às redes. Mas o que falar do Pedro e dos centroavantes que Palmeiras e Flamengo tem, hein? Os 2 melhores jogadores de campo. Vitor Roque por parte do Palmeiras e Pedro por parte do Flamengo. 2 jogadores, 2 homens de características diferentes. Um mais jovem, rápido, sai pela beirada. Estava dando um trabalho desgraçado pro Léo Ortiz. O Léo Ortiz saiu machucado, mas o Vitor Roque estava deitando e rolando pro lado esquerdo. O Pedro, para mim, é o melhor finalizador, homem de área, que cria mais, e por pouco ele fez aquela jogada lá que o Gustavo Gomes chegou, deu passe para gol, né? Para mim, tem que ir, já foi a Copa do Mundo, bateu o pênalti. E o Felipe Luiz tem que ver que a praia dele é ali, ó.
É ali que o homem rende, é ali que o homem faz a diferença, não botar para vir cá até o meio campo, que nem faz o Prato, Luiz Araújo, e depois esses caras são rápidos para chegar lá. O Pedro é ali, ó. Aonde o Aníbal Moreno errou o passe, ele que estava ali, ó. Ali que ele vai marcar o zagueiro. Então, para mim, é o melhor atacante do futebol brasileiro, 9, que eu tô falando 9. Que o Tigrão é um 9, mas o Tigrão é um 9 que pode ir pra beirada, vir, tudo. Mas homem de área não tem melhor. Nem os que estão lá fora, viu? Nem João Pedro, nem Matheus Cunha. Não é porque fez gol hoje, não. O Pedro é o melhor 9 homem de área do futebol brasileiro. Dos atacantes até que joga na Europa. Em relação só, um parênteses sobre o Pedro. Eu entendo as cobranças que o técnico do Flamengo já fez em relação ao Pedro, o que ele espera do Pedro, o que ele entende que seja importante o Pedro fazer também no momento da pressão. Agora, eu acho que tem um limite para tudo. Pedro, aliás, foi o cara que definiu outro dia o clássico contra o Botafogo, né? E já foi assim em muitos jogos importantes. Eu acho que o Felipe Luiz não pode repetir com o Pedro a teimosia do Abel com o Endrick em 2023. Chega um momento que você está vendo, tem que pôr o cara para jogar, mesmo que ele não seja, do ponto de vista tático, aquele cara dos teus sonhos. Mas ele é a opção que você tem no elenco que vai te resolver jogos. Tabu tá mantido, Viga, como você diz, que né? Felicidade, né, Viga? Que sorriso, que momento, né, Viga? Que momento. Que momento, que felicidade. Olha só. Sabe o que eu acho mais curioso, Pedro? Que o único cara sensato hoje aqui foi o Piperno. E olha que ele veste as cores do Palmeiras de cabo a rabo, ou de rabo a cabo. O Vampeta estava numa secação desgraçada, desde o Canelada 1. Você é um palmeirense desgramado. O cinegrafista que trabalha comigo é palmeirense. Porra, formação de quadrilha é isso, meu irmão? Não tô entendendo. Não tô entendendo. Agora, brincadeiras à parte, eu acho que faltou dizer o seguinte: foi um baita jogo entre as duas melhores equipes do futebol brasileiro há muito tempo, que vão polarizar durante muitos anos o futebol nacional. Faltou dizer que foi uma atuação desastrosa do sistema defensivo do Palmeiras. E aí eu gosto sempre de personificar, eu gosto de apontar o dedo, não para crucificar o cara, não para que ele fique sangrando, não, nada disso. Mas eu achei que a atuação do Bruno Fux não foi nota 0, não foi nota negativa hoje, pelo posicionamento em campo, pelas decisões tomadas. Afinal de contas, o Pedro faz o pivô clássico de futsal, viu, Vampeta? Você que jogou. Ele usa as costas do Fux para girar no meio de campo, uma bola que entrou pelo Rossi. Ele mete a bola para o Arrascaeta, né? Numa inversão de valores. Normalmente é o Arrascaeta que mete para o Pedro. O pênalti, eu acho que foi um revanchismo bobo, uma besteira, uma burrice, infantilidade completa do Fux, porque ele e o Pedro tinham se trombado segundos antes do pênalti, mas pouco não, é muito infantil, cometido pelo Bruno Fux. Entre outros lances e movimentos que a gente vê dentro do campo. Então, do sistema defensivo, Gustavo Gomes é sempre o jogador que vai ter todo o meu respeito. O Piquerez não fez uma boa partida hoje. Agora, o Kelvin e também o Bruno Fux deixaram muito a desejar. Não sei nem se são jogadores para serem titulares do Palmeiras, com todo o respeito. Do lado do Flamengo, o Flamengo chegou uma hora que estava acuado, estava nas cordas ali, e a torcida sentiu e começou a vibrar, começou a gritar. Tem muita polêmica, a gente vai falar bastante sobre a arbitragem, se foi, se não foi, origem de jogada. Agora, eu queria sublinhar de caneta azul e amarela, aquele uniforme, né, que o Palmeiras gosta de jogar de vez em quando, que foi uma atuação desastrosa para mim do sistema defensivo do Palmeiras, muito na conta do senhor Bruno Fux. Hoje ele não vai falar de arbitragem, né? Não, fala isso, viu, Viga? Até o lance do Vitor Roque lá, o gol do Palmeiras. Não, olha bem. Na transmissão ele tava nervoso. Não, deixa eu falar, pra uma chegada dessa, que falta 10 jogos para Flamengo e Palmeiras, daqui para frente tá no número de você não pode errar. E o Piquerez ainda teve a capacidade, depois terminou o jogo, não vai mudar mais nada, foi lá reclamar que o juiz foi expulso. Foi. Exatamente. Tá de fora no jogo importante contra o Cruzeiro. Exatamente, você tem toda a razão. E o só vai pegar o Cruzeiro na próxima rodada. Exatamente. É que nem eu falei assim. Foi do desfalque. Tem algumas coisas assim que jogadores desse nível assim de seleções, de Copa do Mundo, por exemplo, o Adalberto deu uma cavadinha. Aí o goleiro pegou, daqui a pouco ele faz o gol. Ele tá com 2 cartões amarelos, se tomar o terceiro, ficou de fora do jogo do Inter. Ele foi na torcida, tirou a camisa e comemorou. O Piquerez mesmo, jogador que está aí convocado direto para a seleção, vai jogar aí a próxima Copa do Mundo, tudo indica, junto com o próprio Vina, que está no Flamengo.
Pô, terminou o jogo, acabou, não vai mudar. Ele foi lá chegar o juiz, tá de fora no jogo importante para a próxima rodada. É isso aí. E lembrando que ele já tinha ficado fora do jogo contra o Bahia. Aliás, desculpa, ele foi substituído no jogo contra o Bahia e o Jeff Tekken toma o drible no lance do gol do Ademir. Foi. Perdidinho, né? Ficou. Perdidinho no lance e o Everton ajoelhado no lance do gol. Mas aí a dona Leila tem que entrar em cena. Aí, Pedrão, a dona Leila tem que entrar em cena e cobrar taxa de juros em cima do vencimento do nosso nobre Piquerez. Pô, o cara, não é possível que não sabe. É que tem o jogo contra o Cruzeiro na próxima rodada, que faltam 9, 10 rodadas, que o campeonato ainda não acabou. O que me chamou outra coisa, muita atenção hoje, e a gente perguntou para o Danilo agora há pouco, ele disse que realmente o futebol tem que sentar-se à mesa, tem que discutir como podem os jogadores, as comissões técnicas, os técnicos, os dirigentes contribuir com a arbitragem do futebol brasileiro. Porque se não for assim, qualquer um que entre aqui, seja o Wilton Pereira de Carvalho, seja um outro lá, o Fortão, o Magrinho, seja qualquer um, vai entrar pressionado, já vocacionado a errar pela pressão, pelos fatores exógenos que acabam influenciando na decisão da arbitragem. Então, eu acho que nós tivemos questões da arbitragem que vão ser muito faladas, muito discutidas, mas não consigo perder o olhar, a visão para as falhas do sistema defensivo do Palmeiras, porque foram para mim gritantes, periclitantes. Se o ataque vai muito bem, se o Flaco joga uma bola gigantesca, se o Tigrinho, o Vitor Roque merece estar na seleção brasileira, o sistema defensivo do Palmeiras precisa ser repensado, porque as bolas que entraram hoje não podem entrar. Hoje havia ali um canal aberto, uma avenida gigantesca só para os dois principais jogadores do Flamengo. O Pedro, que fez uma atuação de gala, aplaudido de pé hoje no Maracanã, e o Arrascaeta, que é o artilheiro do Flamengo. É muito difícil entender que a bola vai obrigatoriamente passar pelo Pedro, ou pelo Arrascaeta, ou pelo Arrascaeta pelo Pedro. Não! E por que isso acabou acontecendo? Porque atuações individuais foram péssimas, horríveis do Palmeiras, contribuindo para essa vitória de 3-2 do Flamengo, que mantém essa longa escrita, essa longa freguesia de quase 11 anos. Eu fiquei preocupado com a defesa do Palmeiras. Agora, tem muita coisa pela frente, a começar pela Libertadores da América, rapaziada. Palmeiras que agora visita a LDU em Quito, altitude de pouco mais de 2.800 metros. O Flamengo que recebe o Racing da Argentina, o Racing atual campeão da Copa Sul-Americana e querendo conquistar a América. Ih, já tá secando. Não é nada. Já tá secando. O Flamengo é favorito. Já tá secando. Que desgrama. Mas, meu Deus do céu, começou a secação. A secação é nuclear, pô. Vocês não têm vergonha. A secação é nuclear de vocês. Você, Vampeta, Piperno, pelo amor de Deus. O Flamengo vai ganhar. Sejamos sensatos. Flamengo vai ganhar. Pode não estar... Vai ganhar as duas do Racing, 3-0 e 2-0, pronto. É que vocês não viram o discurso dele antes do jogo contra o Olímpia, contra o Penharol também. Baixou o anjo da sensatez do Piperno hoje. Central Córdoba, Olímpia, Penharol, ele tá esquecendo desses jogos. Mas que o Flamengo é favorito, Mas isso daí é a verdadeira mentira. Isso que eu chamo de sofisma. Isso que eu chamo de mentira. Sabe por que é mentira? Porque se fosse assim, o Flamengo não deveria ter ganho do Palmeiras, que foi o melhor de toda a Libertadores da América. Para de cascata, para de basófia. Peraí, futebol é muito mais do que isso, gente. Porque se você fosse basear somente na campanha do Flamengo na Libertadores da América, é claro, o Flamengo não era nem pra estar na semifinal da Libertadores da América. Agora, como que um time que está indo aos trancos e barrancos consegue vencer o Palmeiras na casa do Palmeiras e aqui no Maracanã? Tenha santa paciência, não vamos enganar o público, não vamos enganar nossa audiência. Futebol é muito mais do que isso, rapaziada. Vocês estão torcendo descaradamente e estão secando o Flamengo. Eu não, eu sou Brasil, pô. Sou Brasil. Brasil de Guayaquil. Imagino. Eu sou Brasil de Guayaquil e Brasil de... do Palmeiras, eu sou Brasil de Guayaquil e Brasil da Argentina, de Racing. Se tem alguém aqui que aposta no Flamengo, você era o Brasil do Brasil hoje, você era o Brasil do Palmeiras. Eu jamais engano nossa audiência, Rodrigo Viga.
E agora quem está falando, Vamp, é o Danilo, tá? Então a gente está acompanhando a Zona Mista do Flamengo aqui ao vivo para você. O Danilo está falando, entrou na vaga do Léo Ortiz. Danilo, ao vivo no Canelada. A comissão de arbitragem, a própria CBF, é um tema muito profundo que passa primeiro pela educação de todos. Penso que os árbitros vêm muito pressionados e, pessoal, é muito difícil arbitrar, mesmo com o VAR, mesmo com as pressões que vêm. E aí os árbitros muitas vezes vão se equivocar, normalmente vão se equivocar, são seres humanos. Nós atletas e as comissões técnicas também botam muita pressão, se levantam o tempo inteiro, gritam com os árbitros. Então assim, é muito difícil. Como eu disse, é um tema para sentar muita gente na mesma mesa, tentar debater de certa forma, porque só vai trazer melhoria para o futebol brasileiro. Danilo, eu queria que você avaliasse a atuação hoje como um todo, mas também do Flamengo defensivamente. Você entrou ali no lugar do Léo e vocês tinham um duelo contra uma dupla que vem de um momento brilhante, que é o Flaco e o Vitor Roque, e acho que eles conseguiram, foram anulados hoje pela defesa do Flamengo, por vocês ali especificamente. E também só para tirar a dúvida da hora que você estava esperando para entrar, foi 1 minuto e 40 com 1 a menos, o gol acabou saindo, foi uma falha de comunicação. O que aconteceu ali? Primeiramente, o duelo foi bastante interessante com os atacantes do Palmeiras. Eles vêm realmente em uma temporada muito bacana de se ver. O Vitor Roque, principalmente, é um garoto que vem demonstrando que pode ter um futuro brilhante no futebol brasileiro, na seleção brasileira. Enfim, é o que a gente torce, né? Que ele possa crescer, que ele possa se desempenhar. Mas eu acho que o duelo hoje, claro, obviamente por nós, defensores, mas por toda a equipe, né? A equipe vem fazendo um esforço, um sacrifício muito grande, os atacantes, os meio-campistas, para fechar espaço, para dar pressão lá na frente. E aí facilita um pouco o nosso trabalho ali nos duelos com esse tipo de jogador. E qual foi a outra pergunta? Do lance lá da hora que você estava para entrar. Do lance quando eu fui entrar. Me disse o quarto árbitro que ainda não tinha sido entregue a ficha. Essa foi a justificativa dele, eu já estava pronto para entrar, então eu não... É o que eu posso dizer assim, eu tento ser concreto, assim, né? Não adianta ficar falando, isso, aquilo, não. Foi o que ele me disse, prefiro acreditar nas pessoas, e aí, obviamente, é um erro que a gente tem que... Um momento ali onde a gente podia ter sido um pouco mais rápido, talvez, não sei, o árbitro também ter um pouco mais de sensibilidade, porque um jogo desse, ficar esperando mais de quase 2 minutos com um jogador a menos, pode ser decisivo tal qual foi naquele momento, né? O mais importante é que a gente teve a força e a resiliência para dar a volta por cima. Obrigada. A última aqui, você está no status hoje, né, antes da lesão do Ortiz, de ser uma alternativa à zaga e tal, e o Ortiz saiu machucado e pode ser que, dependendo do que acontecer lá no hospital, você tenha essa sequência aí para frente nesse jogo de Libertadores. Como é que você está vendo o seu status atual nesse grupo? Está preparado? Como é que você se projeta para, até pensando em seleção, já que você acabou perdendo espaço também nesse contexto, né, dessa continuidade agora no Flamengo? Primeiramente, fico muito triste por aquilo que aconteceu com o Ortiz, porque é um companheiro e a gente vem tendo um ano muito bacana, né? De muita troca entre os defensores, não só eu, o Pereira e o Ortiz, mas também os meninos, o João, o próprio Cleiton, né? E isso tem sido muito benéfico para o Flamengo. Eu tenho trabalhado, como sempre, me dedico, procuro ajudar, procuro auxiliar, treinar o meu máximo. Acho que essa é a minha forma de depois manter essa concorrência interna e elevar sempre o nível. E tenho que estar preparado justamente. Sou um atleta que vivi muitas coisas na minha vida, na minha carreira, momentos onde eu joguei mais, momentos onde eu joguei menos, e o mais importante no final de tudo é o grupo, é o resultado coletivo, e é isso que a gente vai buscar. Tá aí a palavra do Danilo, ao vivo aqui no Canelada pela Jovem Pan, falando do Vitor Roque, do Pedro, o tema que a gente estava abordando por aqui, a possibilidade, né, do Vitor Roque ser convocado pelo Ancelotti. O Pedro também está nessa briga, nessa disputa, todo mundo querendo a sua vaga na próxima Copa do Mundo. Mas como o Danilo passou pela zona mista, e era um tema que eu ia puxar aqui com vocês, destacar, não é, Bruno Prado? O Flamengo, defensivamente falando, esse Flamengo do Felipe Luiz sofre pouquíssimos gols, né? Então a gente viu um jogo hoje, acompanhamos uma partida que o Palmeiras teve as suas falhas defensivas. Estamos aqui Aníbal Moreno, Bruno Fux, e o Flamengo tem um sistema defensivo que pouco falha. E hoje perdeu o Léo Ortiz, que é um dos pilares dessa equipe. Entrou o Danilo, não tinha um zagueiro no banco, o Felipe Luiz. O Danilo deu conta do recado também. Queria que você falasse aí desse sistema defensivo do Flamengo que permite poucos gols aos seus adversários. Tô vendo até aqui, o Flamengo tomou 15 gols no campeonato em 28 jogos, né? Uma marca muito boa. E não é um time que joga atrás, né? É um time que tenta marcar lá na frente, né? Então tem essa característica que normalmente funciona, né? De tentar marcar à frente, tentar ter a bola, se defender com a bola, tentar roubar a bola mais perto do gol do adversário. E isso faz parte de ter dessa defesa que toma pouco gol.
Os times do Guardiola tomam poucos gols também. Normalmente nos campeonatos que ele vencer, ele tem a melhor defesa também. Não exatamente igual, mas a ideia é mais ou menos a mesma, né? De tentar roubar a bola no ataque, de tentar ficar com a bola. Se você está com a bola, o seu adversário não está com ela, então ele não vai chutar no seu gol. A ideia é mais ou menos essa. Pode ter alguma questão, né, de... Eles têm 3 zagueiros hoje, o Léo Ortiz, o Léo Pereira e o Danilo, desde o início do ano. E o Felipe, pelo jeito, não tem confiança total nem no Cleiton, nem no João Vitor, né, que são garotos lá. O Cleiton já nem é tão garoto, mas sempre o Felipe nunca deu muito jogo para eles. Contra o Bahia, precisou entrar o Cleiton, porque já não estava um dos 2 Léos, agora não me lembro qual deles, mas estava jogando o Danilo. O Danilo foi expulso, aí teve que entrar o Cleiton, que não jogava há muito tempo. E hoje o Léo Ortiz saiu com uma torção no tornozelo e depois do jogo ele foi fazer exame. Não tem nada ainda, né? Mas se o Léo Ortiz tiver algum problema que o afaste por algumas semanas, o Flamengo fica só com Danilo e Léo Pereira, né? Então acho que esse ponto, pensando já no ano que vem, seria interessante ter um quarto zagueiro confiável, assim, que o Felipe confie para usar, porque tem muito jogo. O Flamengo ele ficou o ano inteiro quase revezando com 3 só ali, e isso é pouco, mas os 3 são muito bons. E o Danilo acho que só não é titular mais vezes porque ele machuca bastante, né? O Danilo já teve acho que 3 lesões musculares esse ano, por isso que os 2 Léos acabam jogando com mais frequência que ele. O Flamengo, você trouxe aí o dado, né, Bruno? Sofreu pouquíssimos gols. Tem aquela máxima, não é, Piperno? Que ataque ganha jogos, mas defesa ganha campeonatos. E hoje se portou muito bem, já que a gente falou que o Palmeiras cometeu falhas defensivas graves e cometeu, mais uma vez, com o Aníbal Moreno. O Bruno Fux, que mandou muito mal aí, o Flamengo não tinha nada a ver com isso, foi lá e aproveitou. E o Flamengo não cometeu, né, esses erros assim que a gente fala, né, em jogos cruciais, em jogos decisivos, que o Palmeiras vem cometendo já algumas partidas decisivas nessa temporada. Pegando do fim, isso aí que você falou de erros em partidas decisivas nessa temporada, então vamos lá. O Palmeiras fez 0 ponto contra o Flamengo, 0 ponto contra o Bahia, 1 ponto em casa contra o Mirassol. Então, que são ele perdeu pro Cruzeiro no Mineirão. Não, então, Bruno, fez exatamente, né? 0 Cruzeiro, 0 Bahia, 0 Flamengo e 1 no Mirassol. Acho que são os 5 primeiros hoje, né? Que eu não sei se o Bahia hoje está em quinto. O Botafogo está em quinto. Porque o Bahia e o Botafogo eles revezam o tempo todo. O Botafogo fez 4 pontos. Enfim, o Botafogo fez 4 pontos. Então é um desempenho muito ruim contra os melhores times do campeonato. Isso é algo que eu acho que merece ser visto com um pouco mais de atenção. Muitos erros individuais nesses jogos. A defesa do Flamengo, até esse gol do Gomes aí aos 49 do segundo tempo, a defesa do Flamengo tomava meio gol por jogo nesse campeonato. É um desempenho excelente. Então, é um Flamengo defensivamente muito consistente, até pela forma de jogar. Porque o Flamengo com poucos zagueiros, mas os laterais têm mudado com bastante frequência. O Varela já foi titular um bom tempo, o Emerson Royal meio que tem que se revezado com ele. Do lado esquerdo, são 3 laterais que o Flamengo já usou muitas vezes. O Alexandre, o Vinha, Ailton Lucas. Mesmo com essas mudanças, o Flamengo tem se mantido defensivamente mas muito consistente. Então, para mim, esse é o ponto alto do time do Felipe Luiz, embora seja o time também de melhor ataque do campeonato.